ar mais um Justiça do Trabalho na TV, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A Constituição de 1988 garantiu mais direitos aos cidadãos e criou novos meios de acesso ao Poder Judiciário. Desde então, aumentou muito o número de demandas judiciais. Já são quase 100 milhões de processos em tramitação. E uma das consequências desse crescimento é o adoecimento de magistrados e servidores. Para discutir a saúde no Poder Judiciário, está conosco o juiz Leonardo Vieira Vandelli, do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Nosso convidado coordenou uma pesquisa sobre os impactos do trabalho na saúde psíquica dos magistrados paranaenses. Seja bem-vindo, juiz Leonardo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, obrigado, Letícia. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, conforme falamos na abertura do programa, a Constituição de 88 redemocratizou o país, facilitando o acesso do cidadão ao Poder Judiciário. Anos depois, em 2004, foi aprovada uma emenda constitucional que aumentou a competência da Justiça do Trabalho. De uma maneira geral, o Judiciário tem estrutura hoje, digo, juízes, servidores, para atender o volume crescente de demandas? Olha, eu vejo que essa questão tem dois aspectos importantes. De um lado, é muito bom que o acesso à justiça tenha sido aprimorado, tenha aumentado as condições de acessibilidade do Poder Judiciário. Isso é uma coisa importante porque, na verdade, se a gente parar para pensar, o Judiciário julga uma pequena fração das situações do cotidiano da vida das pessoas de violações de direitos. Então, é importante aumentar esse acesso. Mas, por outro lado, é preciso a gente pensar como nós respondemos a esse conjunto de demandas que a sociedade traz para o Poder Judiciário. Um pouco do que a gente vive hoje é resultado de uma estratégia de atuação do Poder Judiciário como resposta a esse aumento da quantidade de demandas que, ao invés de tornar mais efetiva a ação do Poder Judiciário, vem simplesmente se adaptando no sentido de reproduzir cada vez mais e mais demandas sem solucionar os problemas reais da sociedade. E é esse paradoxo de uma justiça cada vez maior, que resolve cada vez menos os problemas reais da sociedade, que é o caldo em torno do qual a gente vê esse quadro, que é um quadro preocupante no sentido de que se exige um maior cuidado com as pessoas que fazem o trabalho da justiça. Bom, muito bem. O senhor coordenou uma pesquisa sobre os impactos do trabalho na saúde psíquica dos magistrados e servidores paranaenses e também atuou como conselheiro num estudo semelhante feito pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. De forma resumida, poderia nos explicar essas pesquisas? O foco dessas pesquisas está em perceber que o trabalho, a vivência do trabalho é algo muito importante na vida das pessoas. Quer dizer, se a gente pensar que a gente acorda, sai de casa, às vezes enfrenta um trânsito grande até chegar no local de trabalho, trabalha aí ao longo de algumas horas por dia, às vezes faz alguma hora extra, depois de novo trânsito para voltar para casa, chega em casa já de noite. O tempo fundamental da vida que se passa dentro do trabalho é algo primordial. Mas mais do que isso, o trabalho hoje é percebido cada vez mais não só como um meio de obtenção de recursos financeiros, mas o trabalho é um meio de realizar-se enquanto pessoa, de construir ali a sua identidade, de por meio da sua identidade fortalecer a sua saúde psíquica, de estabelecer relações de solidariedade com colegas, porque trabalhar não é só produzir, trabalhar é viver junto com outras pessoas, e se a gente parar para pensar, aquilo que a gente chega em casa contando é aquilo que a gente vivenciou no dia a dia de trabalho. Certo. Então o trabalho tem algo de muito mais importante do que simplesmente um meio de exercer uma atividade remunerada que me propicie um rendimento. Por isso, o foco dessas pesquisas está em tentar perceber como o trabalho é vivenciado do ponto de vista da subjetividade, do ponto de vista da emoção, do ponto de vista dos sentimentos, do ponto de vista do sofrimento das pessoas no âmbito do trabalho. E, na verdade, o grande enigma é perceber como as pessoas, cada uma do seu jeito, mas também sempre coletivamente, mediam, por meio do trabalho, a construção da sua identidade, a construção da sua personalidade e toda essa teia de relações que é tão importante do ponto de vista do sujeito. Bom, muito bem. De acordo com a pesquisa, então, você poderia dizer quais são os principais riscos que o magistrado enfrenta no dia a dia e que pode comprometer o bom desempenho das atividades?
Uma das primeiras percepções dessas duas pesquisas é no sentido de que tornar-se juiz, ou seja, sentar na cadeira do juiz e exercer a função de magistrado, é um processo que dura uma vida inteira. Aprender esta profissão é algo que dura uma vida inteira. E isso significa assenhorar-se de um ethos profissional. O ethos profissional é aquilo que dá suporte ao juiz do ponto de vista de um conjunto de saberes e, sobretudo, um conjunto de valores que vão apoiar o juiz no exercício da sua profissão. O juiz, quando entra, ele é alguém que pouco conhece esse ethos profissional, esse conjunto de práticas, esse conjunto de hábitos, de saberes, de pré-compreensões a respeito das coisas da profissão, que estruturam as regras do ofício da judicatura e que aos poucos se vai aprendendo. Ao se aprender esse ethos profissional, isso se torna algo muito importante, muito caro para o juiz. E toda vez que o juiz se sente traindo os valores desse ethos profissional, assim como o juiz se vê traindo os seus próprios valores como pessoa, no exercício da profissão, isso abre espaço para um risco muito grande para a subjetividade. Porque quem trabalha sempre assume riscos. Quem trabalha sempre enfrenta sofrimento. O sofrimento é algo inerente ao próprio trabalho, porque as coisas do mundo do dia a dia de trabalho sempre resistem, a gente se frustra ao tentar fazer as coisas do nosso trabalho. E o que nos segura é essa busca de realizar algo bem feito à luz desse conjunto de regras de uma profissão. Então, quando nós traímos isso, quando a gente, em qualquer profissão, quando você se vê levado a fazer algo que não é considerado um bom trabalho, isto é um elemento de risco muito importante para a subjetividade. Bom, juiz Leonardo, na sequência que a gente vinha falando no final do bloco anterior, um dos maiores anseios dos magistrados brasileiros é transformar a vida coletiva por meio de suas decisões judiciais. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho desse sentimento. Esse é um dos dados mais fortes das duas pesquisas. Há uma grande angústia experimentada pelos juízes no sentido de que a sua decisão não seja só a solução justa do processo, isso é uma coisa muito importante, justa do ponto de vista daquelas pessoas que estão ali naquele caso singular, mas também que a sua decisão produza efeitos na sociedade, no sentido de que aquelas violações do direito que estão verificadas no seu trabalho, na sua atuação, elas se modifiquem. E o fato de que muitas vezes se repetem ações com o mesmo conteúdo, sem que aquela situação da realidade social se transforme, é um dos principais motivos de frustração do juiz. Não é fazer um bom trabalho repetir-se incessantemente nas mesmas decisões, e nem isso tampouco é um bom uso dos recursos públicos, porque estão gastando os recursos públicos em julgar cada vez mais, sem que isso transforme a realidade social. Ou seja, se produz muito em termos de quantidade, as planilhas das estatísticas judiciárias se multiplicam, mas a realidade social continua a mesma. E isso, de fato, é um dos pontos chaves dessa relação entre os juízes e a qualidade do seu trabalho. Inclusive dizem que algumas pesquisas que os juízes brasileiros são os mais produtivos do mundo. Desse ponto de vista da quantidade de atos realizados, e os juízes brasileiros de fato trabalham muito de modo geral. Mas o que a gente precisa começar a desenvolver são mecanismos pelos quais a gente seja capaz de identificar quais os mecanismos de atuação do juiz de fato produzem esse efeito para fora do processo. De que modo a atuação da justiça como um todo, ela produz uma conformação da sociedade ao que está previsto na Constituição e nas leis. Porque o que hoje nós vimos atuando é no sentido de que quanto mais atos jurisdicionais e mais rapidamente nós realizarmos esses atos jurisdicionais, mais eficazes nós supostamente estaremos sendo. Mas na verdade não é isso, porque se eu julgar cada vez mais e mais rapidamente ações relativas, por exemplo, a acidentes de trabalho, isso não significa que eu estou fazendo uma boa alocação de recursos. Pelo contrário, as pessoas estão adoecendo, esses danos são irreparáveis, nós estamos dedicando os recursos do Poder Judiciário, que são recursos custosos para a sociedade, para continuar
julgando ações reparatórias individualizadas, fragmentárias, mas a realidade das condições de trabalho, por exemplo, nesse caso, vão continuar sendo realidades que continuam danificando as pessoas, que continuam lesionando as pessoas. Isso se repete em várias circunstâncias em que o Poder Judiciário, como um todo, se vê às voltas com julgar milhares e milhares de ações repetitivas sem ter instrumentos adequados para transformar a realidade social. Na linha disso que a gente estava conversando, um outro sentimento também que surge nos magistrados é que a sociedade não percebe, não reconhece todo esse esforço do juiz. E isso tem uma coisa muito especial aí. Por quê? Somente aquele que conhece uma profissão é capaz de identificar o que é um bom trabalho ou não do ponto de vista das regras de uma profissão. Então são olhares diferentes, o olhar da sociedade e, de outro lado, o olhar de alguém que conhece aquela profissão e sabe o que poderia ser feito naquele caso e o que não poderia ser feito naquele caso. Então, saber se aquilo que se alcançou é um bom resultado dentro do possível ou não é um bom resultado dentro do possível. Por isso que os mecanismos institucionais de avaliação do trabalho são tão importantes. Os nossos principais mecanismos são os mecanismos de promoção por merecimento, né, os mecanismos de vitaliciamento também e os mecanismos de alocação de recursos, que são esses baseados no número de processos. O que acontece hoje é que esses mecanismos estão todos voltados não para a qualidade do trabalho, não para aquilo que de fato foi necessário exigir do profissional para a realização daquele trabalho, mas sim nos resultados estatísticos. E a tendência que isso produz é que as pessoas vão se focando cada vez mais nos resultados estatísticos e se desvinculando do sentido ético, do sentido valorativo do trabalho bem feito. E aí nós temos um grande risco para a subjetividade. Exatamente. Falando já em estatística, a instituição de metas pelo Judiciário, além de proporcionar maior celeridade nos julgamentos, tem um propósito justamente de mostrar à sociedade que o Judiciário está empenhado na sua função de garantir o direito. Nesse cenário, eu gostaria que o senhor falasse um pouco então dos impactos das metas na saúde de magistrados e também de servidores. Olha, primeiramente é preciso a gente ter claro que metas, de modo geral, é uma coisa que toda atividade tem, né? É preciso estabelecer objetivos a serem alcançados em qualquer atividade. O problema não está na existência de metas. O problema está no como essas metas são estabelecidas e no que elas estão focando. No nosso caso, as metas estabelecidas pelos conselhos superiores e pelos tribunais superiores são metas que estão fundamentalmente voltadas para as quantidades e para a velocidade dos atos realizados. E não são metas que estão voltadas, seja para a qualidade do trabalho realizado pelos juízes, nem pelo impacto da atuação dos juízes na própria sociedade, aquilo que nós vimos falando antes, que são duas dimensões. Uma, a justiça singular realizada em cada caso concreto. As nossas metas não são capazes de identificar a qualidade desta justiça. De outro lado, o impacto disso na sociedade, ou seja, o quanto as nossas decisões estão promovendo uma conformação da sociedade àquilo que está previsto na Constituição e nas leis. Isso que faz o sentido de um bom trabalho judicial passa à margem das metas estabelecidas. E esse é o grande problema da atual estrutura de avaliação e de dimensionamento do trabalho judicial e de alocação de recursos do Poder Judiciário. Muito bem. Falando na questão que o senhor mencionou antes, na avaliação dos magistrados, a pesquisa abordou também que a competitividade ela é uma característica da profissão e a consequência disso também é o isolamento dos juízes. Nesse cenário, podemos dizer que as formas de avaliação dos magistrados incentivam a competição entre eles? O que acontece hoje é a adoção pelo Poder Judiciário de um arsenal de gestão que não é oriundo do Poder Judiciário, mas ele se desenvolveu no final do século passado em grandes corporações e buscou substituir a valorização do trabalho realizado pelas pessoas por mecanismos de gestão. Então, em vez de ser importante o trabalho bem feito, o que é importante é o mecanismo de gestão adequado. Ou seja, desvaloriza-se o trabalho e valoriza-se a gestão. Esse conjunto de pensamentos foi introduzido no setor público a partir da ideia do New Public Management, que é um arsenal de estratégias de gestão que foram implantadas no setor público e também no Poder Judiciário.
O que a gente tem identificado cada vez mais é que esses mecanismos de gestão têm distanciado profissionais, sejam juízes, sejam servidores, da qualidade do trabalho a ser realizado e tem promovido algo que é muito grave, que é o que você menciona como competição entre iguais. Então você vê desde colegas competindo com outros, por quê? Porque o sucesso do outro vai ser o meu insucesso. Porque se o outro me superar, eu vou ser prejudicado pelo sucesso do outro, porque nós concorremos pelas mesmas vagas. São mecanismos que estimulam essas formas de concorrência. Mas se o outro é meu concorrente, eu deixo de ter confiança nele. Ele passa a ser meu adversário. Se você acaba com a confiança, você acaba com a questão, com o que há de mais importante nas relações de trabalho, que é a cooperação. Então, essas pesquisas nos mostram, de um lado, como a cooperação ela é fundamental para se atingirem os resultados das organizações. Sem cooperação, as organizações não atingem os seus resultados. Mas, se entre as pessoas não há confiança, não é possível a cooperação. Se há competição, elas cortam os vínculos de cooperação. Com isso, perde toda a organização e perdem as pessoas. Então, a gente começa a ver magistrados muito interessados nos resultados estatísticos das suas decisões, porque isso vai afetar os seus mecanismos de promoção, por exemplo. Você começa a ver tribunais se jactando pela quantidade de atos realizados, porque isso afeta as suas dotações orçamentárias. E tribunais entre si competindo pelo atingimento dessas metas objetivas. Sim. Mas isso sem um vínculo real com a qualidade do judiciário. Claro que a celeridade é importante, claro que responder ao volume de ações e responder esse volume de ações de uma forma célere é algo essencial, mas isso não é tudo. É preciso acrescentar isso a mais coisas, né? E essa é a grande dificuldade que hoje a gente tem. Se reduziu a gestão judiciária a esses aspectos. Bom, Luiz Leonardo, no bloco anterior falávamos sobre a questão, sobre o grande dilema quantidade versus qualidade. Então é exatamente isso que eu gostaria de retomar agora nesse terceiro bloco. É humanamente impossível dar conta de toda essa demanda crescente e ao mesmo tempo depender o tempo necessário que cada processo requer. De que forma isso afeta então a saúde mental do magistrado? Como lidar com essa questão? Toda profissão precisa lidar com esses constrangimentos contraditórios, sobretudo entre quantidade, celeridade e qualidade. Isso não é uma característica só do Poder Judiciário. A grande questão está quando a gente faz uma opção radical por uma das coisas. Isso, várias manifestações na nossa pesquisa trouxeram isto. O juiz afirmando que deixa de ser juiz se sente traindo os valores da magistratura, por exemplo, quando ele faz a opção ou quando ele é levado a fazer a opção integral pela quantidade em detrimento da qualidade. É preciso que o juiz possa sair do seu trabalho sentindo que fez um trabalho bem feito, sentindo que fez o melhor possível dentro desses constrangimentos contraditórios. Mas quando ele necessariamente tem que dar conta de quantidades e não há mecanismos que simultaneamente vinculem a qualidade do trabalho, ele produz uma disjunção naquilo que é o sentido ético de fazer um trabalho bem feito como juiz. Bom, diante disso, o especialista em saúde mental, o médico e professor francês Christophe Dejour, disse que é preciso conciliar a valorização da carreira da magistratura com as metas de produtividade que os magistrados perseguem atualmente. É possível fazer isso? Alguns indícios, claro que isso é um grande desafio, mas alguns indícios essas nossas pesquisas têm trazido. Um deles está em criar mecanismos pelos quais juízes e servidores também possam falar a respeito do seu trabalho, falar diretamente, coletivamente, sem constrangimentos, sobre aquilo que é inerente ao seu trabalho, tem uma função muito mais importante do que se pode à primeira vista imaginar, no sentido de melhorar a qualidade do que se faz, no sentido de fortalecer os vínculos de convivência no trabalho e no sentido de fortalecer a própria saúde psíquica das pessoas no trabalho. Então, se nós conseguirmos desenvolver mecanismos de deliberação coletiva, institucionalizados, em que as pessoas possam abertamente falar a respeito das circunstâncias do seu trabalho, isto parece que vai trazer bons resultados em relação a isso.
Muito bem. O juiz do trabalho, Carlos Eduardo Dias, atual conselheiro do CNJ, disse que há uma contradição entre a atuação dos magistrados na magistratura, no julgamento dos processos, que garantem direitos, e a realidade verificada dentro do próprio judiciário. Segundo o conselheiro, as condições de trabalho nem sempre são as melhores, são as mais adequadas. Queria que o senhor comentasse um pouquinho essa questão. Se o trabalho é mais do que um mal necessário, se o trabalho é um recurso fundamental da subjetividade, é preciso que o trabalho, o conteúdo desse trabalho tenha condições de realizar isto que ele tem como função para a individualidade de alguém e também do ponto de vista coletivo. Se o trabalho da magistratura ele é um trabalho que não permite o juiz realizar essa missão tão extraordinária, que é a missão de julgar de forma adequada, não só ele está propiciando uma justiça de má qualidade para a população, como também do ponto de vista daquele que exerce essa função, isto é uma negação da possibilidade de fazer desse trabalho um meio de vida. Então, este enfoque, a mudança deste enfoque é muito importante. O CNJ, ao longo dos seus anos de instituição, a partir da emenda constitucional 45, de 2004, ele trouxe uma série de mudanças e várias delas foram mudanças positivas para o judiciário. Mas já passados 10 anos do que ele chama de programa Justiça em Números, que são esses programas que priorizaram a leitura estatística da atuação judiciária, me parece que já é tempo do CNJ começar a pensar em outras coisas, ter um olhar mais qualitativo sobre a atuação da justiça, um olhar em que se perceba mais quais são as funções do Poder Judiciário para a sociedade, para fora do processo, no sentido de assegurar a efetividade da atuação do Judiciário muito mais do que as quantidades de atos realizados. Nós estamos cada vez mais nos afundando num mar de atos jurisdicionais que não resolvem os problemas da sociedade. Isso está sendo ruim para a sociedade e ruim para as pessoas que trabalham no Poder Judiciário. Recentemente o CNJ aprovou, está para ser publicada, uma resolução relativa à saúde no trabalho. Essa resolução é muito oportuna e muito importante, mas é preciso se perceber que o trabalho é um recurso fundamental para a saúde. E na medida em que nós valorizamos o trabalho como recurso para a saúde, nós vamos estar criando condições também para uma justiça de melhor qualidade para a sociedade. Muito bem, exatamente, era essa a minha última pergunta para o senhor. Fazer uma avaliação se essa resolução publicada pelo CNJ atende de alguma forma os anseios dos magistrados e servidores no sentido da saúde, da promoção do ambiente melhor de trabalho. Acho que esse é um passo muito importante, mas outros passos precisam vir junto com esses, no sentido de nós remodelarmos as políticas de gestão judiciária, aproveitando o que de bom se fez até aqui, mas também repensando aquilo que não deu certo. Fundamentalmente, gerir o Poder Judiciário, tendo como indicador principal os números de atos jurisdicionais e o tempo desses atos jurisdicionais é que não vem se demonstrando uma boa estratégia. É preciso sim que nós vamos construir, e para isso é preciso investir em pesquisa, investir em conhecimento, investir em recursos institucionais para construir indicadores de gestão judiciária que digam respeito à qualidade singular da justiça feita para as partes e também digam respeito ao impacto em termos de efetividade para a sociedade, ou seja, a efetiva aproximação da realidade social àquilo que está previsto na Constituição e nas leis. Se isto for feito, os juízes, na sua atuação jurisdicional, vão ter no seu trabalho um recurso de construção da sua saúde muito mais efetivo daquilo que hoje nós temos. E, ao mesmo tempo, a sociedade vai se beneficiar disso. Bom, Giz Leonardo, o tema é realmente muito importante, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Agradeço a sua participação no nosso programa. Sou eu que agradeço esse convite e a oportunidade de estar aqui debatendo com o TRT da 12ª Região e poder falar desse assunto que para nós é tão importante. Bom, hoje conversamos com o juiz Leonardo Vandelli, do TRT do Paraná, sobre a saúde no Poder Judiciário. Nos vemos no próximo programa. Até lá!